rapaz dá um forte abraço em seu tio. Aga pede perdão a Nedim, que chora e o abraça. Aga confessa o quanto se sentia mal por ver Nedim prostrado na cadeira de rodas, e que tudo seria mais feliz quando o sobrinho se recuperasse. Aga permanece estarrecido por ter sido vítima dos enganos de Sem e Seniz. Aga questiona por que Nedim nunca lhe disse que Sem e Seniz lhe fizeram mal todo esse tempo. Aga diz que havia um grande segredo em sua própria casa, e que agora é capaz de enxergar tudo com clareza, apenas de sentir medo. Aga teme que haja mais coisas escondidas em sua família. Dama chega ao hospital acompanhada de Sivan e se desespera pelo estado de Sem. Semri retorna abalada do leito de Sem, e Seren lhe questiona o que aconteceu. Seren debocha de Semri por conta de sua proximidade com Sem no leito de terapia intensiva, e ela se ofende com as declarações da irmã. Semri justifica que Sem está lutando por sua vida e que este não é o momento para comentários do gênero. Seren pergunta por que Semri se ofende com suas declarações, e debocha que ela está sempre socorrendo os doentes e desamparados. Semri deixa o local ofendida, e Seren não disfarça seus ciúmes por ver a irmã tão próxima de Sem. Sem permanece entubado na terapia intensiva e a equipe médica verifica seu estado. Dama permanece em choque pelo ocorrido com seu irmão, e é conduzida por seus pais até o leito onde Sem está entubado. Dama não acredita no que ocorreu com Sem e teme por sua vida. Seniz tenta tranquilizá-la, prometendo que Sem irá melhorar e que todos irão superar o ocorrido. O médico sai do leito para dar notícias à família Karasai, e ele reafirma que o paciente seguirá 48 horas em observação para cuidados referentes aos sinais vitais. O médico diz que não pode dar nenhum diagnóstico com clareza no momento e pede que a família vá para casa, pois com todos ali a recuperação de Sem pode ser dificultada. Seniz e Dama pedem para entrar e ver Sem de perto, e o médico diz que um dos familiares acabou de entrar para vê-lo. O profissional promete que se Sem reagir melhor no dia seguinte, ele poderá ser liberado para visitas. Seren se aproveita da declaração do médico e destila seu veneno perante a família Karasai, afirmando que Semri entrou para vê-lo enquanto todos não estavam. Seren culpabiliza Semri por Seniz e Dama não conseguirem autorização para visitar Sem e sua irmã lhe rebate, ordenando que não a provoque. Aga interrompe a discussão e pede que todos vão embora. Seniz insiste em ver Sem e Aga reafirma que todos irão para casa. Seniz torna a insistir, mas Aga é irredutível e manda a esposa entrar no carro para ir embora. Dama pede que Seniz a acompanhe. Aga questiona Sivan onde está Nedim, e ele diz que está o esperando. Semri tranquiliza Seher com notícias ao telefone, e Neriman questiona se todos irão retornar à mansão. Seher confirma, e Neriman diz que realmente havia muita gente no hospital. Seher diz que irá preparar o quarto de suas filhas para que durmam em sua casa, e Neriman é contra a ideia de sua nora, já que elas são mulheres casadas. Neriman diz que Nedim não dará autorização para serem dormir na casa de Seher, e ela afirma que a sogra está fazendo de propósito para que Seren permaneça casada com Nedim mesmo contra a vontade dele. No leito de Sem, Nedim conversa com o primo e enfatiza que ele finalmente contou a verdade sobre o acidente. Nedim diz que por mais que Sem tente acabar com sua própria vida apontando uma pistola para si mesmo, o primo não poderá escapar de sua vingança. Aga observa Nedim conversando com Nedim, e ele diz ao primo que ele está deitado na maca como se estivesse morto. Nedim diz que ficou morto em vida durante 20 anos, e que Sem foi incapaz de enfrentar a realidade por nem ao menos uma noite. Nedim diz que desejaria esquecer tudo e perdoar Sem, mas que não pode fazer isso é esquecer todo o tempo que perdeu. Nedim se surpreende ao constatar que Aga estava observando-o durante a maior parte da conversa. Aga diz que Nedim precisa descansar, e que ele se encarrega dos cuidados do filho. Um dos seguranças de Aga se aproxima e o milionário questiona onde está o antigo médico de Nedim. O segurança diz que não o encontrou e que ele esvaziou sua clínica e seu escritório, tendo provavelmente se mudado. Aga ordena que sigam encontrando o médico, e o segurança diz que ele e seus homens continuarão fazendo o possível. Seniz e Dama chegam à mansão, e Seher deseja energias positivas para a patroa e seu filho. Semri e Seren chegam em seguida, e Seher comenta que Seniz permanece em choque. Seher deseja que a filha não se preocupe, e que soube que Sem tem chances altas de se recuperar. Seher pede que Seren fique em sua casa, e ela aceita ao lembrar que o gravador de Oya está na casa de sua mãe.
Seren dissimula e aceita a proposta de Seer, fazendo que Semri também durma na casa de sua mãe. Nedim chega à mansão, e ao olhar para a janela de seu quarto, se lembra de quando Sem o empurrou dali. Nedim se lembra dos diálogos ocorridos na noite, desde a confissão de Sem até o barulho do disparo. Seniz anda desconsolada pela mansão e encontra Nedim, a quem confronta. Seniz joga o casaco ensanguentado de Sem em Nedim e o culpa pelo ocorrido, afirmando que sua vingança esteve a ponto de tirar a vida de seu filho. Nedim entra em pânico ao olhar as manchas de sangue no casaco de Sem, enquanto Seniz segue culpabilizando o rapaz pelo estado grave de Sem. Seniz diz que Sem tentou acabar com a própria vida para pagar o preço que Nedim tanto queria por sua vingança. Seniz se desespera e questiona o que Nedim quer dela, se também deseja que ela também dispare a si mesma com uma arma. Seniz colapsa diante da porta do quarto de Nedim, enquanto ele permanece em choque com o surto de sua tia. Semri tenta impedir Seren de encontrar o gravador e ela questiona onde está o aparelho. Semri nega o objeto e Seren diz que é um direito seu ouvir as confissões de Nedim, pois ele é seu marido. Seren insinua que Semri também tem interesse pelos relatos de Nedim. Semri diz que não é como Seren e que não se mete no que não lhe convém, e que não ouviria nada do que está no aparelho. Semri diz que entregou o objeto a Oya e Seren diz que fará de tudo para encontrar o gravador. Aga permanece incrédulo com os atos de Sem e pede que Deus o amaldiçoe por não ter sido um bom pai para Sem. Aga se culpa por não ter enxergado a maldade e os ciúmes que existiam em Sem durante todos esses anos. Na manhã seguinte, Aga recebe um telefonema de Seniz, que pergunta se Sem está acordado. Seniz diz que irá ao hospital e Aga diz que não precisa dela no local. Seniz pergunta a dama se Aga irá perdoar Sem após este ter confessado que foi o culpado pelo acidente de Nedim. Dama diz que Sem deveria ter confessado antes e Seniz tenta justificar sua culpa. Seniz tenta achar uma saída para a situação, e Dama reforça que Sem e Nedim deveriam ter dito a verdade muito antes. Seniz continua justificando a culpa de Sem, pedindo que todos consigam superar o ocorrido, caso contrário, Aga será implacável com o próprio filho. Seniz teme a reação de Nedim e Dama não entende. Seniz diz que todos devem se esquecer do passado e que devem voltar a ser uma família para que Aga não tome nenhuma medida drástica. Seniz teme que Sem se perca após a revelação do segredo, e que se tudo for superado, os Karasai voltarão a ser uma família. Aga recebe um novo telefonema, dessa vez, de um de seus homens de segurança. Aga pergunta se o médico foi encontrado, e em seguida, deixa o hospital. Aga e seus homens param em frente a uma casa e descem do veículo. Os homens de Aga batem na porta do local e tocam a campainha sem parar. Eles são atendidos por uma mulher, que não entende o que está acontecendo. Seniz tenta reagir após a confissão de Sem, disposta a superar o ocorrido e a enfrentar Nedim. Seniz jura que irá se reerguer em nome da saúde de Sem. Seren deixa a casa de Seer com um pacote em mãos e entra em um dos automóveis da mansão. O carro de Seren é rondado por repórteres, que querem declarações sobre o escândalo da família Karasai. Seren ordena que o motorista para o carro, e em seguida, ela desce e vai em direção aos repórteres e jornalistas. Os profissionais pedem declarações de Seren, e ela diz que irá responder a todos com calma. Seren diz que Sem foi vítima de um acidente e que está em recuperação no hospital. Seren também expõe que a família está passando por problemas muito complicados, e que Nedim é a maior vítima de toda a confusão. Seren dissimula e finge estar triste perante os profissionais, e logo, detalhe que Sem foi o responsável pelo acidente que deixou Nedim paralítico ainda na infância, deixando os profissionais surpresos. Após expor os problemas familiares dos Karasai, Seren entra no automóvel novamente e diz que não pode contar nada mais aos jornalistas, que insistem em saber mais detalhes. Dentro do carro, Seren se sente vitoriosa com as declarações que acaba de dar e pede que o motorista acelere. Seren acredita que seu depoimento para a imprensa é o suficiente para abalar a família Karasai. Seniz deixa a mansão e é surpreendida por Seer, que a chama para conversar. Seer deseja boas vibrações para Sem, e Seniz se desfaz das palavras da empregada. Seniz enfatiza que se arrepende do dia em que Seer e sua família se instalaram em sua casa, e pede que Seer acabe com os casamentos de suas filhas e que voltem para o povoado de onde vieram. Seer fica em choque e deixa Seniz sozinha. Nedim observa a mesa vazia da mansão Karasai,
e logo é abordado por Dama. Dama questiona se é dessa forma que Nedim quer que as coisas sejam resolvidas dentro da família e que não gosta de ver a mesa vazia. Dama diz a Nedim que ser uma família não é estar sempre feliz, mas sim, se apoiar nos momentos difíceis e perdoar uns aos outros. Dama diz a Nedim que não quer que a família caraça e termine desmoronando, e Nedim permanece em silêncio. Dama entrega para Nedim a foto que tiraram reunidos frente à árvore de Natal, e diz que ele deve decidir entre separar a todos de uma vez ou reuni-los como na foto. Dama diz que o destino da família Caraçai está nas mãos de Nedim. Nedim encara fixamente a foto de sua família. Neriman diz a Seher que deve deixar Seni sozinha, e ela diz que a milionária não entende o que é humanidade. Neriman recomenda que Seher deixe Seniz em paz e fique em seu canto. Sivan tenta sair de casa sem olhar para Seher, que percebe que há algo de errado e pede que ele vire em sua direção. Seher pede mais uma vez e Sivan diz que precisa ir. Seher se aproxima de Sivan e o vira à força, se assustando com os machucados em seu rosto. Neriman fica chocada com as marcas no rosto do neto, e Seher pressiona o filho a contar quem o machucou. Sivan tenta disfarçar o que realmente aconteceu, e Seher diz não acreditar nas desculpas de Sivan. Sivan conta que se envolveu em uma briga por causa de Dama, e Seher se mostra indignada por seu filho se envolver em brigas por conta da filha dos Caraçai. Seher pede que Sivan não volte a lhe envergonhar, pois caso contrário, ele não contará mais com sua bênção materna. Seher tenta arrancar de Sivan o que realmente aconteceu na noite passada e ele a deixa falando sozinha. Neriman pede que Seher pare de se intrometer na vida do filho, e que o melhor seria se Sivan e Dama estivessem juntos, apesar da incompatibilidade. Seher fica incrédula, e diz que Neriman enxerga seus netos como negócios. Nedim observa mais uma vez a foto que Dama lhe entregou e repensa sobre as declarações da prima e de Semri, que tentou fazer Nedim enxergar que Sem deu o primeiro passo em busca de seu perdão. Nedim amassa a foto de sua família e a arremessa longe, no mesmo momento em que Semri o surpreende fazendo isso. Semri pergunta se Nedim está bem e ele se mantém calado. Semri diz que irá ao hospital e pergunta se Nedim quer lhe acompanhar, e nesse momento, ele surta e quebra as louças da mesa. Nedim pede que Semri o deixe em paz e que está farto de ser tido como culpado, e ela tenta tranquilizá-lo. Semri fica assustada com o surto de Nedim, que pede para ficar sozinho. Nedim e Sivan deixam a mansão, e o carro onde ambos estão é cercado por jornalistas. Os jornalistas insinuam que Sem tentou acabar com sua própria vida por culpa de Nedim, e o rapaz fica mais nervoso do que já estava. Nedim pede que Sivan arranque com o carro e ele pergunta como fazer isso, uma vez que estão encurralados. Os jornalistas insistem em falar com Nedim e Sivan pergunta se ele está bem. Nedim sai do automóvel e grita com os jornalistas, expulsando-os da mansão. Nedim entra em surto e agride um dos jornalistas com chutes e socos após este questionar se ele se sente culpado pelo estado de Sem. Sivan tenta conter o surto de Nedim, enquanto os jornalistas relatam as agressões do milionário e gravam. Sivan consegue desviar dos jornalistas e deixa a mansão. Semri permanece apavorada com o estado de Nedim e observa a foto da família amassada. Semri tira de seu bolso o gravador de Oya e relembra sua discussão com Seren pelo objeto. Seren observa a doutora Oya saindo de seu consultório e diz que este é seu dia de sorte. Seren caminha em direção ao consultório da psiquiatra e adentra o local. Seren conversa com a recepcionista e pede para vê-la. A recepcionista diz que a doutora volta em 1 hora, mas que pode atendê-la caso queira. Seren nega e diz que não precisa marcar para vê-la. A recepcionista pergunta o nome de Seren para comunicar a Oya, e neste momento, a jovem começa a forjar uma crise de ansiedade. Seren distrai a recepcionista e a faz descer, e após sua saída, ela adentra ao consultório da psiquiatra. Seren se aproveita do momento de distração para vasculhar o cômodo em busca do gravador. Seren sai apressada do consultório, evitando ser flagrada. Seren diz à recepcionista que está bem, e ela lhe sugere sentar para descansar. No hospital, Sem começa a esboçar sinais vitais sem a ajuda de aparelhos, e Aga se surpreende. Sem delira e chama por Seniz. Aga chama por Sem e pergunta se ele o escuta. Aga recorda o momento em que Sem abriu seu coração sobre seus sentimentos após causar a queda de Nedim na infância. Aga olha pela janela do quarto o carro de Seniz chegar ao hospital. Seniz chega acompanhada de Dama e se mostra feliz ao ver que o filho deixou a terapia intensiva. Dama pergunta se Sem está bem e Aga confirma. Dama sugere que Aga vá descansar, enquanto ela e Seniz cuidam de Sem.
Aga garante que está bem e pede que Dama vá ver seu irmão. Senis percebe a estranheza de Aga e pergunta o que está acontecendo, ao mesmo tempo em que se defende por conta dos últimos acontecimentos. Senis justifica que faz 20 anos que Sen empurrou Nedim pela janela, tentando desvencilhar seu filho da culpa pelo ocorrido. Senis dissimula e diz que se pudesse, faria de tudo para compensar os anos em que Nedim esteve em uma cadeira de rodas, mas que agora é o momento de pensar na vida de Sen. Senis não disfarça seu despeito por Aga sempre ter cuidado de Nedim, e pede que agora ele foque suas atenções em Sen. Aga permanece estranho com Senis, e jura que tudo irá melhorar porque ele cuidará disso de perto. Senis estranha as intenções do marido. Aga recebe um telefonema de seus homens e diz que os encontrará em instantes. Senis entra no quarto de Sen. Na recepção da clínica da doutora Oya, Seren se mostra impaciente por encontrar o aparelho gravador. A recepcionista pergunta se Seren está melhor, e ela diz que sim. Seren pede que a recepcionista lhe prepare uma xícara de café, a fim de distraí-la mais uma vez. Seren se assusta ao escutar Semri e Oya chegando juntas ao consultório, e então, resolve se esconder. A recepcionista procura Seren, e Oya a dispensa para conversar a sós com Semri. Semri e Oya entram na sala da psiquiatra, e Seren percebe que Semri lhe mentiu sobre ter devolvido o gravador para a médica.